porque às vezes uma pessoa se comunica bem com quem sabe se comunicar. Mas, por exemplo, imagina que eu falo uma coisa para você, você não entendeu. Eu falo, mas Luciana, eu já começo a me alterar. Só que a minha alteração também causa uma alteração em você. Daqui a pouco nós duas estamos brigando. Aí eu te xingo de, você não entende, você fala, é você que não sabe explicar. Então, às vezes, a gente acaba se desentendendo por não saber se comunicar. A comunicação é fundamental. Para que a sua comunicação chegue na pessoa, você também tem que saber ter uma mente bem organizada, né? Exato, e aí é o ponto onde chegamos. Então, existe uma única fonte para problemas de comunicação. Tem a ver com essa questão da mente desorganizada, mas é um pouco mais do que isso. A mente tem duas partes. Quando você vê o livro de Dianética, você vai ver que tem a mente reativa e tem a mente analítica. A mente reativa tem conteúdo horrível. Perda, dor, fracasso, comandos cirúrgicos, ou seja, quando você está numa cirurgia. Agora, o assunto da live de hoje é qual é a fonte de qualquer problema na área de comunicação. Qualquer problema que você ou alguém que conheça tem na comunicação é de uma fonte só. Quando você escutar a live, você vai ver o que eu estou falando, você pode comprovar. Tudo que a gente fala, você pode comparar com a vida. Tem uma base científica, né? O que a gente fala na live vem do material de Dianética, o poder da mente sobre o corpo. Ele não está por aqui, ele está assim, ó. Ele está aqui, ó. Dianética, o poder da mente sobre o corpo. Aqui tem a base científica do assunto, as descobertas, a organização da informação, a terapia, tudo. Então, assim, não tem nada melhor do que você estudar o livro Dianética, o poder da mente sobre o corpo. Porque aqui você pode ver como você pode encaixar esse assunto na sua vida e mudar, que é o que a gente promete, é o que a gente sabe por experiência que funciona. Então, se você quer mudar a sua vida, você precisa ler e usar Dianética. Mas as lives te ajudam a entender de uma forma um pouco ilustrativa, uma linguagem mais solta, mais brasileira, nosso modo brasileiro de falar. Então, só ajuda você saber que tem uma informação aí útil que você pode utilizar, que tem um caminho específico, tá? Mas não tem nada que substitua o livro. O livro é a base completa do assunto de Dianética. Então, leia o livro, O Poder da Mente sobre o Corpo, de J. Ron Huber, certo? E boa noite para quem está chegando. Obrigada pela participação. Meu nome é Luciana Santos, aqui está a Diva. Pergunta o que você quiser sobre o assunto da Dianética, que a gente está aqui. Tem uma pessoa aqui que pode me falar a sua pergunta, tá? Agora, qual é a fonte de qualquer coisa relacionada a problemas de comunicação? Tem uma única fonte. Uma única fonte. E eu tenho certeza que quando você ouvir, você vai concordar. Com certeza. Qual é o seu maior problema de comunicação? Tem pessoas que são muito pra dentro, muito introvertidas. Por quê? Por que ela tem dificuldade de se comunicar? Por que ela tem dificuldade de cumprimentar? Tem uma fonte aí. Tem pessoas que falam demais. Fala e você não consegue nem falar. A pessoa faz uma pergunta, ela mesma responde blá, 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 blá. Parece que a pessoa ligou um automático, ela vai e não para mais. Exatamente, nem ouve. Chega a ser até uma situação desagradável, porque você falou uma coisa, a pessoa começa a falar, você perde até a vontade de falar com a pessoa. Exatamente. Tem gente que, ao se comunicar, é tão agressiva que afasta as pessoas. Não só ataca, como afasta. E vai criar um problema na comunicação. Você gosta de falar com gente que te desrespeita, que te ataca, que é tóxica. Então você vê que a pessoa está comunicando aí e você se sente mal. Tem pessoas que têm medo de falar para um certo tipo de gente. Eu conheci pessoas que têm medo de se comunicar com quem ela acha que é mais que ela. Seja um profissional, porque tem um nível X, uma pessoa estudada.
seja o dono de uma empresa, que está num status que a própria pessoa que se sente mal acha que é superior, ou é rico, ou sei lá o quê. Então tem gente que se sente mal. E tem gente que se sente mal de falar numa entrevista de emprego, por exemplo. Eu passei por isso. Um dos meus problemas antes da Dianética, nos anos aí 2002, 2001, eu tinha muito problema em falar. Eu tinha um grupo de pessoas jogando vôlei, eu tinha medo de passar por aquelas pessoas. Então são vários complexos aí da época que eu tinha e realmente eu resolvi. Eu não vim nem pra resolver isso, eu vim pra resolver outra coisa. Isso foi um plus, um bônus que realmente ajudou. Mas você vê que a fonte é a comunicação. Outro problema de comunicação é você ser um artista e não conseguir transmitir a sua arte. Imagina que você é um artista plástico, tem um monte de quadro lá no seu quarto. Ninguém sabe o que você faz. E você até queria apresentar, mas você não apresenta. Então você está comunicando uma coisa, mas está ali no seu universo. Então se você não consegue fazer isso, ir para fora, né, fazer com que as pessoas conheçam, isso é um problema de comunicação. Se você precisa de um emprego e está esperando o emprego vir até você, e você não vê ideias que façam você conseguir um emprego, ou fazer uma entrevista, não sabe para quem entregar um currículo, isso é um problema de comunicação. Se você tem um relacionamento conturbado com filhos, marido ou alguém da família, e toda vez que você vai comunicar vocês brigam, isso é um problema de comunicação. Então você vê que a comunicação ela está em todas as coisas, então é algo que realmente merece atenção e merece ser resolvido porque é a base da vida. Para tudo, para você trabalhar, você precisa de comunicação. Para você viver bem, você precisa de uma boa comunicação, né? Para você ter um relacionamento com a sua família, para você vender o seu produto, para você falar que você existe, precisa de comunicação. Então a comunicação está em tudo. E se você não descobre qual é a fonte da desgraça, do problema, das más consequências, dos prejuízos causados por uma comunicação ruim, se você não sabe, você vai continuar criando esse problema, não sabe de onde vem e continua perdendo e perdendo pessoas, perdendo dinheiro, perdendo oportunidade, perdendo a visão do mundo. Tem gente que não percebe nem uma coisa bonita, a pessoa não tem mais capacidade de ver a beleza, não tem capacidade de se sentir grato. E isso tem a ver com comunicação. É verdade, que nesses almoços de família, no começo quando a pessoa casa, né? Vai juntar as famílias, mas dá cada briga. Conheço famílias que depois de um certo tempo, cunhado não gosta do cunhado, filho não gosta do... É uma falação um ao do outro, mas as pessoas não se entendem, porque cada pessoa tem uma forma de comunicar. Só que a comunicação chega no outro de uma forma que eu não gostei. O outro também não, um vai defender o outro e cada briga que sai, né? Uhum. É muito interessante quando as pessoas se juntam, cada um com a sua comunicação. Não tem um denominador comum, vai sair pau. Sim. Você já perdeu alguma oportunidade por problema de comunicação? Perdeu uma pessoa? Perdeu dinheiro? Perdeu um emprego? Perdeu uma amizade muito valiosa? O que você percebe que perdeu ou pode perder se você não melhorar a sua comunicação? Não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo, me responde. Inclusive, se quiser falar mais sobre o assunto, você pode falar comigo diretamente, tá? 11 980 47 08 46. Eu sempre respondo. Se eu tô com o celular na mão 2 horas da manhã, a pessoa manda mensagem, eu respondo. Se não, assim que eu vejo, eu respondo. Não é um problema para mim responder as comunicações das pessoas. Não importa onde você esteja. Então, qual que é o prejuízo que você teve na vida porque a sua comunicação não é como deveria ser? Agora, será que você percebeu que um dos problemas que você tem na vida é por causa da sua comunicação? Mas você sabia que as pessoas têm consciência que tem problema, só não sabem como resolver. Há muitos anos atrás eu tinha um amigo que ele tinha muita dificuldade de se relacionar com mulheres, na época meninas, né? Então ele pediu para um amigo dele, que falava bem, que era bom de conversa, chavequeiro, para conversar com ela, para descobrir coisas a respeito dela, para ele poder chegar, facilitar o caminho. Nessa brincadeira, o amigo dele foi lá, conversou com a menina, descobriu o nome, onde ela morava, o que ela gostava, tudo. E ficaram bons amigos ali. Aí quando ele foi falar para o amigo do que ela gostava, no fim, ele acabou ficando com a menina. Nossa. E falou assim, ó, aconteceu uma coisa muito desagradável.
Ele falou, o quê? Você descobriu o que eu pedi? Descobri tudo, mas aconteceu uma coisa chata, agora a gente está namorando. Quer dizer, quem sabe se comunicar, sai bem. Agora quem não sabe, vai fazer o quê, né? Ele perdeu o amigo, perdeu a namorada, porque ao invés dele descobrir como ele podia se comunicar, ele achou que se outro facilitasse para ele, ia ser mais fácil. Não tem como ser mais fácil. Aquele se comunica, agrada mais, se encanta mais e perdeu. Tá vendo, né? A pessoa sabia se comunicar, acabou ganhando, aí o outro não, né? Então tem várias situações, né, Diva? Várias situações relacionadas. Que você pode até contar uma experiência sua. É que nem, por exemplo, mais ou menos 80 e pouco, tinha um casal amigo meu. E ele era um cara muito legal, certo? Mas, quando se tratava na parte da comunicação, assim, ele era meio... A forma dele falar era meio agressiva. E ele foi ensinar a mulher dele a dirigir. Ele falou, eu vou te ensinar, porque eu sou bom para dirigir, eu vou te ensinar. Ela falou, tudo bem. Começou a te ensinar, ele começou a xingar ela, ele briga. Não, porque você vai bater, porque você é burra, porque você é isso, porque é aquilo. Até hoje ela não dirige. Aí você pergunta para ela, mas por que você não dirige? A forma como ele falou foi tão agressiva que eu não consegui, me aterrorizou. Mas se você for ver o histórico da vida dele, ele foi criado também num ambiente agressivo. Então, ele aprendeu a se comunicar dessa forma. Só que, por exemplo, para ensinar alguém a dirigir, a comunicação tem que ser diferente, tem que ter mais paciência, tem que saber o ponto de vista do outro, entender onde o outro tem medo. Só que uma pessoa que não sabe se comunicar, ela atropela tudo, ela vai com os pés no peito. Imagina um instrutor de autoescola que não consegue se comunicar, não tem paciência. Ou um professor, né? Isso acontece com a mãe, com um chefe, com um colaborador. Então, como eu falei antes, né? Essa questão da comunicação é um problema do mundo, né? Em todos os aspectos a comunicação está presente. E é verdade, porque às vezes uma pessoa se comunica bem com quem sabe se comunicar. Mas, por exemplo, que eu falo uma coisa para você, você não entendeu. Eu falo, mas Luciana, eu já começo a me alterar. Só que a minha alteração também causa uma alteração em você. Daqui a pouco nós não estamos brigando. Aí eu te xingo você não entende, você fala, é você que não sabe explicar. Então, às vezes, a gente acaba se desentendendo por não saber se comunicar. A comunicação é fundamental. Para que a sua comunicação chegue na pessoa, você também tem que saber ter uma mente bem organizada, né? Exato. E aí é o ponto onde chegamos. Então, existe uma única fonte para problemas de comunicação. Tem a ver com essa questão da mente desorganizada, mas é um pouco mais do que isso. A mente tem duas partes. Quando você vê o livro de Dianética, você vai ver que tem a mente reativa e tem a mente analítica. A mente reativa tem conteúdo horrível. Perda, dor, fracasso, comandos cirúrgicos, ou seja, quando você está numa cirurgia, tudo que é dito está sendo gravado e é usado contra você no futuro, porque vai servir como um comando. Se o médico está fazendo uma cirurgia, você está inconsciente, o médico fala, eu estou muito cansado, passado alguns anos, você começa, quando está num ambiente parecido, tem alguém semelhante ao médico, ou enfermeiro, ou seja lá o que for do ambiente, você fala, nossa, eu estou muito cansado. Ou seja, você está assumindo a personalidade do médico e você nem sabe disso. O pior da mente ativa é aquilo que você não pode alcançar. Tem gente que fala, eu lembro, minha mãe me batia, não sei o quê, mas é muito além. Quando a gente aplica o procedimento de Dianética de acordo com os conformes da terapia, de acordo com a técnica, o nosso propósito é chegar no mais longe possível e isso não está no seu alcance a nível consciente. Não é o que você lembra, porque se você lembra e sabe que esse foi o problema, você resolveria o problema. O problema é aquilo que você não lembra e isso está nas profundezas da mente ativa. Quando você estava numa mesa de cirurgia ou quando você teve uma queda que você nem lembra mais, ou dentro da barriga da sua mãe, né, tem uma memória pré-natal aí que também o auditor de Dianética alcança os momentos, as experiências de quando você estava na barriga da sua mamãe. Então, tem muita coisa para realmente eliminar de carga com relação a essa área pré-natal e outras
Então, por isso que a Dianética tem uma terapia muito específica e a gente pede para que você conheça a mente, para você já se preparar para o que vem, porque o que tem realmente de problema na sua mente está aí nas profundezas da sua mente, não é aquilo que você pode lembrar com facilidade. É verdade, porque na mente é gravado tudo que te acontece. Então, quer queira, quer não, todo mundo teve uma experiência de vida e todo mundo nasceu e passou por muitas coisas. Mas a forma como aquilo foi gravado causa um impacto na sua vida e você reage às coisas da forma como está gravado. Então, para que você mude a sua forma de agir, você tem que mudar a sua forma de pensar. Porque de acordo com o que você pensa, você age. Então, se você está passando por situações que você fala uma coisa e aquilo chega no outro de uma forma que não era aquilo que você fala, aí você fala, mas não era isso que eu queria dizer. Não era isso, mas o que chegou foi isso. Vem com impacto. Daí você fala, eu não sei. Quando eu falo, parece que eu falo de uma forma, mas eu não queria magoar, eu não queria machucar. Mas é a forma como você passa a comunicação. E o outro recebe aquilo e vai ser uma coisa desagradável. Mas a pessoa não sabe por que faz isso e nem vê fazendo, né? Quando vê, já foi. Então, quando você vê que a sua vida tem muitos problemas, que aquilo que você fala não é aquilo que você fez, tem problemas aí de comunicação. Exatamente. Então, ficou claro, né? Problemas da comunicação têm a ver com a mente. A mente reativa é a mente que você arquiva todas as más experiências que você teve. Todos os momentos dolorosos, sejam de machucados, né, cirúrgicos, alguma coisa assim, ou sejam de perdas, ameaça de perda, morte, alguém que está na UTI que você gosta muito, tudo isso está aí na sua mente reativa. Reativa porque faz você reagir, não é algo que está abaixo do seu controle. Então, esse conteúdo mental, esse conteúdo negativo, pesado, está na mente ativa. Aí tem outra parte da mente, outro lado aí, que é a mente analítica, que é a mente que você usa para resolver problemas. É a mente que faz você analisar. Só que essa mente funciona tão bem quanto tenha dados verdadeiros, dados funcionais. Se você arquivou na mente analítica que leite com manga mata, não temos uma garantia aí de que você vai ter um resultado aceitável na vida, porque você tem um dado falso na mente analítica. Então, por isso, a mente tem que estar em muito bom estado. Porque, como a Diva mencionou antes, se sua mente está desorganizada, se sua mente está sobrecarregada, se sua mente está cheia de reativações de perdas, isso vai interferir na sua comunicação. Por exemplo, imagina que a Diva me faz uma pergunta e eu estou muito ansiosa por estar aqui. Pergunte-me, Diva, algo sobre a sala. Nossa, você acha que essa sala aqui tá pequena? Nossa, eu tô tão preocupada. Observa que eu não respondi a pergunta da Diva. Eu tô com outra atenção. Eu tô tensa, entende? Por quê? Porque minha mente reativa tem um comando aí. Como você espera que uma pessoa que tá com uma mente reativa forte ou uma mente analítica desorganizada tenha uma comunicação que flua bem? Fica difícil. Ela me faz uma pergunta, eu não respondo porque eu tô pensando em outra coisa. Se ela tiver problema com pessoa que não dá resposta, o que ela vai fazer? Ela vai começar a pensar mal de mim. Pode acontecer dela achar que eu estou desviando e eu não quero responder de propósito. Pode acontecer dela achar que eu sou fresca e ela pode até não querer mais falar comigo. Ela é muito chata, muito pesada, entende? Então você vê que gerou um problema de comunicação porque a minha mente está perturbada. Então, por mais que vocês façam determinadas atividades na área de comunicação, quando a mente está sobrecarregada, quando a mente está perturbada, a mente é a maior fonte de problemas de comunicação. E se a mente reativa está cada vez mais forte, fica pior ainda. Imagina um artista com a mente reativa acionada, ele vai para um palco, por exemplo. Imagina que você é um músico, e você de repente, de uma hora para outra, vai ter muito sucesso, você tem que ir falar com alguém lá de um programa X. Se a pessoa não estiver emocionalmente preparada, ela treme, ou ela vai usar coisas, vai usar métodos ilícitos até, ou outro tipo de método, alguma coisa que ela tome para ela poder ir tranquila, mas e se você melhorasse a sua comunicação? E se você melhorasse a sua mente, não seria melhor? Porque pelo menos você faz uma coisa de A a B, assim, ó.
de rosto, de cara limpa. Então, sem mencionar muito, mas a gente perde muito artista para as drogas, né? Por N fatores que tem fundo emocional e fundo de problemas relacionados à mente, né? É porque as pessoas, por falta de comunicação, elas usam droga, ela usa bebida, ela acaba tendo uma rota de fuga, porque é uma forma de disfarçar o problema. E tem pessoas que não conseguem olhar no olho. Exato. Às vezes eu faço entrevista com pessoas, porque a gente tem treinamento para olhar no olho. E aí não olha no olho. Aí eu olho para a pessoa olha para baixo, olha para cima, olha para o lado. Você fala, mas qual a dificuldade de olhar no olho? Parece uma coisa simples, mas é um treinamento. Olhar no olho parece que é uma invasão de privacidade, né? Sim. Mas é natural isso daí. Isso, tem uma informação que roda por aí que quem não olha no olho tá mentindo, né? Aqui na Dianética é outro ponto de vista. Quem não olha no olho realmente está com medo. Mas a pessoa tem um tom relacionado a medo, tem um nível emocional que ela vive com medo, ela não vai olhar nem pra você nem pra ninguém, falando a verdade ou não. Mas é lógico, uma pessoa medrosa, ela tende a não ser muito clara. Então, isso de a pessoa ter problemas de comunicação, a fonte você pode arrastar, é sempre mental. Começa sempre na mente. Parece um pouco óbvio, mas se você não resolve as questões da mente ativa, a tendência é piorar. Tem gente que desenrola uma discussão, uma briga rápido. Por quê? Porque a mente está sobrecarregada. É verdade, tem gente que vai apaziguar uma situação, nossa senhora, foi a pior coisa que você fez, foi chamar aquela pessoa. Deu mais confusão que se tivesse deixado, né? Exato, por quê? Porque a mente está sobrecarregada. Então, a pessoa fala com o que ela tem na mente. Então, se eu for resolver um problema, eu já tenho bronca de briga, eu vou apartar uma briga, eu boto mais fogo no negócio. Agora, uma pessoa que está com a mente em bom estado, ela vai lá, observa e resolve de uma forma que aquilo pare. Mas se você está com problema, chama alguém com problema de comunicação, o bicho vai pegar mesmo. Não tem como. Exato. Então, quantas pessoas estão angustiadas com relacionamentos ruins, problemas com os filhos, problemas com colaboradores, problemas com chefes, por causa dessa questão de comunicação. Então, cada mente é um universo de dor. Se a pessoa não resolve a carga que essa dor gera, essa dor continua através da sua comunicação. É onde você para e perde oportunidades, ao invés de fazer as coisas fluírem e continuarem e para que tenha bons resultados, né? Então, a resposta foi dada para você? O que causa o maior problema de comunicação, qualquer tipo de problema de comunicação, está na sua mente. E pode falar. É verdade. É que nem, por exemplo, um casal. Vou fazer uma entrevista com um casal. Os dois estão em pé de guerra, vamos brigar. Eu não tenho como eu fazer a entrevista com os dois. Primeiro faz com um. Escuto o que aquela pessoa está dizendo. Aquela pessoa tem as razões por ter agido assim. Escuto o outro. Também tem razão. Só que, por exemplo, se pôr os dois numa entrevista, vai dar briga. Por quê? Esse quer ter razão, o outro. E uma pessoa que faz uma entrevista, ela tem que ser neutra. Eu não posso tomar partido de ninguém. Eu tenho que ouvir aquilo que a pessoa tem que dizer como um desabafo. Eu tenho que entender aquilo. Não tomar partido e achar, não, você fica errado, você está errado, ela tem que fazer isso. Não, então a Dianética faz coisas para que você se sinta mais, fica mais bem resolvido com você mesmo. Porque falar um problema e se sentir mal depois e culpado de ter acontecido, isso não resolve. Agora, alguém que te escute e te direcione para uma solução de um problema, um curso, uma terapia, isso é gratificante, porque a pessoa vai ter um problema resolvido. E se você não resolve um problema, ele volta novamente, não tem saída. Então, a Dianética tem ferramentas para resolver qualquer área da sua vida que tenha problema. Você vai falar, não acredito, tudo. Porque qualquer problema, todo problema tem uma solução. Então, aqui tem solução para tudo. Se você não acreditou, faça uma entrevista comigo. Você pode ter certeza que um problema seu vai ser resolvido. E se você acha que o seu futuro está nas mãos de alguém, não está.
É você que decide seu futuro, mudando a sua forma de pensar. Para isso, você precisa da Dianética, que a Dianética cuida da mente, ajuda você a ter uma mente mais organizada, para que você pode analisar tudo. Não analisar depois que aconteceu as coisas, analisar antes, ter a solução mais correta, né? Exato. Então, respondi a sua pergunta? Qual é a fonte de qualquer problema de comunicação? É a mente. Expliquei sobre a mente ativa, sobre a mente analítica. Desfruta desse conteúdo e comece a observar como que sua mente está, se ela age a seu favor ou contra você. Tem um WhatsApp que é o 11 20 94 42 14, que você pode agendar uma orientação grátis, que a gente mostra para você nível de mente reativa, qual é as propostas de solução, qual é a fonte aí do seu problema, como se aplica as informações da live na sua vida. No dia 1 e 2 de julho vai ter um seminário prático para você compreender a mente e também aprender a aplicar a técnica básica da Dianética, 1 e 2 de julho, das 9h30 às 6 da tarde. Então, se inscreve nesse seminário de Dianética, inclui todos os materiais, se você já tem material, já tem um desconto. E é muito importante que você participe para saber como aplicar a técnica básica da Dianética. Então, vai ter uma teoria, né, através dos vídeos bem legais, interativos, e depois uma prática, dia 1 e 2 de julho. Pode se inscrever através do telefone 11 20 94 42 14. O nosso site é o www.dianetica.com.br. E é isso. Semana que vem eu vou fazer a live Sucesso através da Comunicação e vou enviar o link do curso gratuito para que você desfrute aí não só da live, mas do curso que você pode fazer online, não importa onde você esteja. Então, não perca a live da semana que vem, indique para seus amigos, curta, comenta, compartilha. Vai ser às 20h45, terça-feira.